Carta a Timóteo, capítulo de número 1. Carta a Timóteo, capítulo de número 1. Quem achou diz amém. Irmãos, a pastora Giovanni, ela foi embora porque ela estava sentindo muitas dores e com falta de ar. Ela pediu para avisar os irmãos, amém? 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 14. Depois, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 6. 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 14. Logo em seguida, 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 16. Todos acharam? Primeiro Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 14, diz: Não negligencies o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbítero. Não negligencie o dom que está em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mão pelos presbíteros. Segunda carta de Timóteo, capítulo de número 1, verso de número 6. Assim diz a palavra: Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Por esse motivo te lembro que te despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Outras traduções podem estar escrito que reavives o dom de Deus que está em ti. Pai, nós oramos mais uma vez nessa noite, glorificando o teu nome, bendizendo, Deus, a tua palavra, porque tu és bom. A tua misericórdia tem, ó Deus, nos alcançado. Toma em tuas mãos, meu Deus, mais essa semana de estudo, mais este dia de ensino da tua palavra. E queremos pedir ao Senhor, fale conosco como o Senhor tem falado nas outras quintas-feiras. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira que adentramos, mas que possamos sair transformados pelo poder que há no teu Espírito Santo. Pai, nós oramos com a certeza de que o Senhor pode e irá fazer algo novo e esclarecedor aos nossos olhos no dia chamado hoje. Fica, Jesus, aqui conosco, permanece aqui conosco, em o nome do Senhor Jesus. Quem crê diz... Quem crê diz? Quem dos irmãos ficou com medo de responder a pergunta lá no grupo? Fiz a pergunta lá no grupo de obreiros e também no grupo dos adolescentes. E a pergunta é: qual dom, segundo a sua opinião, segundo a sua visão, tem faltado na nossa igreja, remanescentes da última hora? Todos viram? Sim ou não? Alguns responderam discernimento, amor, sabedoria. Deixa eu lembrar. Discernimento, amor, sabedoria, interpretação de línguas, variedade de línguas. Irmão, minha cabeça não está muito boa para lembrar, não. Por que eu fiz essa pergunta, irmãos? Ao final do
desse estudo, do ensino de hoje, a gente vai compreender o porquê da pergunta em si. Nós iremos falar acerca dos dons espirituais. Nós já falamos, obrigado, a respeito do Espírito Santo, das suas obras, características e de como ele também age. Só que agora nós iremos falar acerca dos dons espirituais segundo as Escrituras. Quando nós abrimos a Bíblia, nós percebemos rapidamente que o assunto que vamos tratar hoje a respeito dos dons espirituais, ele não está em segundo plano ou segunda opção, desde que houve o derramamento do poder do Espírito em Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, verso de número 1 ao 18, os dons espirituais tornaram-se parte essencial da atuação de Deus na igreja, em nossa realidade. O Espírito Santo, irmãos, ele veio para quê? O Espírito Santo ele veio para a edificação da igreja, expansão do evangelho, fortalecimento espiritual, manifestação da graça divina, serviço mútuo entre os servos. Paulo vai nos afirmar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, verso de número 7, dizendo: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. O que isso significa, Elias? Paulo está advertindo-nos, dizendo que o dom, ou a manifestação dos dons do Espírito, irmãos, ela visa para um fim proveitoso. O dom, então, ele não é, irmãos, para qualquer coisa, qualquer entendimento. O dom não é usado para entretenimento religioso, para a autopromoção de alguém. O dom não é para exaltação ministerial, o dom não é para competição espiritual. O dom não é para eu mostrar que eu sou superior a outros irmãos, não. O dom é proveitoso a cada um e cada um tem um fim. Os dons que Deus nos concede ou os dons que Deus concede à igreja são para operação genuína do poder do Espírito Santo. E todos os dons, irmãos, todos os dons que nós temos, todos os dons que Deus nos dá, os dons sempre irão apontar para Cristo. Vai apontar para quem? Para quem? Para Cristo. Os dons apontam para Cristo, apontam também para a edificação da igreja e também para o crescimento espiritual do corpo. É por isso que Paulo vai descrever na carta de 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 27, e ele vai dizer assim, irmãos: mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Paulo está dizendo para nós, Paulo está dizendo a você, que o dom que o Senhor dá é dado por um mesmo Espírito. O mesmo Espírito que me deu o dom é o mesmo Espírito que também lhe deu o dom. O mesmo Espírito que me usa é o mesmo Espírito também que te usa. O mesmo Espírito que me concede qualquer outro dom na qual eu não tenha, é o mesmo Espírito que também vai lhe conceder o dom. E quando nós olhamos para esse texto, dizendo que o mesmo Espírito é quem opera na diversidade dos dons, ele é enfático em dizer que o Espírito dá o dom a cada um de maneira individual. Ou seja, ele não pega ali um grupo de pessoas, ele não pega ali um monte de gente e distribui dom àquelas pessoas. Não, não. Pelo contrário, ele separa o homem ou a mulher, aquele que está pronto a receber o dom e lhe dá individualmente. Isso significa, irmãos, que todos os dons que nós possuímos pertencem a Deus. Ninguém é autossuficiente para obter todos os dons. Ninguém tem todos os dons. Ninguém. E outra coisa interessante aqui, irmãos, não é porque eu tenho um dom e você tem outro dom que eu tenho o direito de desprezar o dom que você tem, ou você tem o direito de desprezar o dom que eu tenho. Ninguém deve se considerar superior ao outro pelo dom que possui, pelo dom que exerce. Elias, eu não entendi, porque por muitas das vezes as pessoas se consideram superiores umas às outras pelo dom que elas
pessoas têm, pelo dom da profecia, dom do conhecimento, que é chamado de dom de revelação, pelo dom da palavra, dom de sabedoria, dom de milagres, conhecido como dom de poder. Não é porque eu tenho um dom diferente do seu e você tem um dom diferente de alguém que este dom é superior ou você é superior a esta pessoa. Olha para alguém e diz: você não é superior a mim. Olha para alguém e diz: você não é superior a mim por causa do seu dom. Por que nós não somos superiores uns aos outros? Por causa do dom. Porque o dom é a diversidade da graça de Deus dada a nós, irmãos. Pedro, irmãos, vai chamar isso de multiforme graça de Deus. E a palavra multiforme aqui no grego quer dizer poilikos, que quer dizer variedades, variado, multifacetas, cheio de diferentes expressões. 1 Pedro capítulo 4, verso de número 10, vai dizer a respeito disso. Então, o dom que o Senhor dá à igreja são dons variados, são dons de diferentes expressões. O mesmo dom que Deus dá a mim, Ele pode dar a você, mas também pode não dar. Há dons que Deus não me deu, mas que deu a vocês. Há dom que Deus deu a vocês e não me deu. Os dons do Espírito são de diferentes expressões. O mesmo Espírito que manifesta no mestre que ensina, é o mesmo Espírito que manifesta, ou o mesmo dom que manifesta no evangelista que anuncia o evangelho. O mesmo dom que opera naquele que intercede, naquele que ora, é o mesmo Espírito que opera naquele que age com misericórdia, aquele que acolhe, o mesmo Espírito que dá o dom de liderar alguém, dando a ele a capacidade de administrar, é o mesmo Espírito que opera no servo, que ajuda, é o mesmo Espírito que opera no profeta, que exorta. Então, o Espírito nos dá a variedade de dons, o Espírito nos dá o quê? Nos dá o quê? E todos os dons procedem de um mesmo? Procedem de um mesmo? Embora, irmãos, os dons de Deus sejam dádivas divinas a nós, diante do Novo Testamento, Paulo vai deixar bem claro. Paulo vai o quê? Vai o quê, irmãos? Me ajude. Que existe uma enorme responsabilidade humana, uma enorme responsabilidade do homem, da mulher, minha e tua, na qual nós devemos nos atentar. E a responsabilidade tem a ver com o uso dos dons. Eu e você somos responsáveis pelo uso dos dons e de que forma que nós usamos os nossos dons. Aí nós adentramos para o texto que nós lemos. Paulo advertindo a Timóteo: olha, Timóteo, não negligencie o dom de Deus que está em ti, em Timóteo, gente. Uma das advertências que Paulo vai nos dizer acerca dos dons espirituais é a negligência. Elias, o que é a negligência? É eu não usar o modo de maneira na qual Deus me chamou para usá-la. Paulo está advertindo a Timóteo em suas cartas pastorais. E ele está dizendo: Timóteo, não te faças negligente a respeito do dom que Deus colocou em ti. Essas palavras de Paulo a Timóteo vai revelar a igreja, vai revelar a mim, também vai revelar a você uma grande verdade. Vai revelar o quê? Vai revelar o quê, irmãos? Uma grande verdade. Qual é a verdade, Elias? A negligência dos dons espirituais. A palavra negligente carrega a ideia de descuido, abandono, desatenção, desuso. Quando Paulo está advertindo a Timóteo, dizendo: Timóteo, não seja negligente a respeito do teu dom. Ele está dizendo: Timóteo, não abandone o dom que Deus te deu. Timóteo, não seja descuidado com o dom que Deus lhe deu. Timóteo,
Não fique desatento a respeito dos dons que Deus lhe deu. Não faça o desuso dos dons, Timóteo. E isso revela para mim e para você uma grande verdade. Porque os dons, eles precisam ser exercitados. Vira para alguém e diga, o seu dom precisa ser exercitado. O seu dom precisa ser exercitado. Capacidades espirituais atribuídas a nós pelo poder do Espírito precisam ser desenvolvidas. Ministérios precisam ser cultivados. E a que maneira que nós vamos cultivar os dons que Deus nos deu, Elias? De que maneira nós vamos usar os dons que Deus nos deu? Timóteo está recebendo uma advertência de Paulo dizendo, você está sendo negligente a respeito do seu dom. Timóteo, você usava o seu dom, hoje você não usa mais. Timóteo, você profetizava e hoje você não profetiza mais. Paulo está dizendo para mim e para você, quanto mais eu e você exercer o dom, mais ele se aperfeiçoa. Quando mais eu e você exerce o ministério, mais ele desenvolve, mais ele frutifica. É por isso que ele está dizendo, não seja negligente a respeito dos dons. Paulo está olhando para Timóteo. E logo depois de ele dizer, Timóteo, não seja negligente, ele vai dizer na segunda carta, capítulo 1, verso de número 6. Reavives o dom de Deus que está em ti. Paulo está dizendo a Timóteo algo que ele precisava dizer. E a ideia de reavivar o dom de Deus que estava nele carrega a ideia de reacender uma chama, de soprar novamente o fogo, de manter viva a combustão espiritual. Paulo está dizendo a Timóteo, Timóteo, reaviva a chama que há dentro de você. Coloque combustível, Timóteo. Coloque gasolina para que você não pare. Timóteo, coloque fogo de novo. Reacenda os dons que você tem. Volte a usar os dons que você tem. Paulo está advertindo a Timóteo para que ele pudesse reavivar os dons que ele possuía. Aí isso vai nos revelar uma grande verdade. E qual é a verdade, Elias? É que o fogo ele pode diminuir. A intensidade ministerial pode enfraquecer. A ousadia espiritual pode se esfriar. Aí Paulo chama a atenção de Timóteo, desperta Timóteo novamente naquilo que Deus havia depositado nele. Olhe para alguém e diga, está na hora de despertar o seu dom. Ele não entendeu, diga, está na hora de despertar o seu dom. Elias, o que está acontecendo aqui na carta de Timóteo? Como que eu vou negligenciar um dom que Deus me deu? Como? É simples. Por causa do medo. Por causa da inconstância. Da insegurança. Pela falta de oração. Pela falta da leitura da palavra. Pela falta da consagração. Pela carnalidade que há no meio da igreja. Pela distração espiritual, pela falta do exercício do ministério. Isso nos faz negligenciar o dom de Deus que está em nós. Pelo pecado, pela pressão das circunstâncias do cenário em que nós vivemos. Aparentemente, Timóteo enfrentava timidez, medo, pressão ministerial, porque ele era um jovem garoto. Opressão dos mais velhos. Timóteo enfrentava desgaste emocional, porque estar à frente de uma obra causa, sim, desgaste emocional. E da mesma maneira que Paulo ali adverte Timóteo dizendo, não negligencie o dom que há em ti.
Da mesma maneira que ele adverte Timóteo dizendo, reavivas o dom de Deus que está em ti. Agora ele vai aconselhar Timóteo, dizendo na segunda carta de Timóteo, capítulo 1, verso de número 7, porque Deus não te deu espírito de temor, espírito de medo, espírito de covardia, espírito de timidez. Pelo contrário, Deus lhe deu o espírito de ousadia, de amor e moderação. Ele está dizendo, Timóteo, desperte o dom que está em ti. Porque Deus não nos deu espírito de medo, espírito de covardia. Pelo contrário, Deus nos deu ousadia para a exerção do ministério. E existe um perigo muito grande. Quando alguém recebe de Deus, mas para de desenvolver. Quando alguém recebe de Deus e para de servir. Quando alguém recebe de Deus e para de executar aquilo que recebeu. Eu vou te dizer uma verdade e talvez vai doer em você, porque já doeu em mim desde ontem. O reino de Deus, ele não trabalha na lógica da estagnação. Elias, eu não entendi. O reino de Deus não trabalha parado. O reino de Deus não trabalha no modo pause. O reino de Deus não trabalha na mediocridade, nas mesmas coisas. Pelo contrário, o reino de Deus é o seguinte: quanto mais você usa o dom, mais você amadurece. Quanto mais você usa o dom, mais você desenvolve. Quanto mais você usa o dom, mais ele frutifica. O reino de Deus não trabalha com parasitas espirituais. Olha para alguém e diga, vai tirar o dom da gaveta ou vai ficar parado? Ele não entendeu, ela não entendeu. Pergunte, vai tirar o seu dom da gaveta ou vai continuar deixando ele parado? Paulo está nos advertindo a respeito das negligências com os dons espirituais. De paralisarmos os dons que Deus nos deu. Timóteo era alguém que era frequente na obra. A Bíblia diz que Timóteo profetizava, Timóteo ensinava, Timóteo trabalhava com imposição de mãos sobre a igreja. Só que agora a timidez, o medo, a opressão ministerial, a pressão, vai fazer com que Timóteo retroceda, volte atrás e guarde os seus dons. Só que Deus está dizendo para alguém aqui, está na hora de você voltar a desenvolver os dons na qual Ele te deu. Está na hora de tirar os dons da gaveta. Está na hora de começar a usar os dons que Deus deu a mim e a você. E por isso que eu perguntei, qual dom que você acha que está faltando na igreja? Discernimento, sabedoria, variedade de línguas, interpretação. Qual o dom que você acha que está faltando? O amor, o encorajamento. Nós estamos vendo que os dons estão faltando. Mas a gente não está se despertando para buscar os dons que está faltando. A gente está olhando para a igreja. Está faltando sabedoria. Está faltando interpretação de línguas no meio da igreja. Está faltando variedade de línguas. Está faltando amor. Está faltando o dom de cura. Está faltando o dom de milagre. Está faltando o dom do discernimento. Está faltando tudo. Só não falta o despertamento em nós. É por isso que Paulo está advertindo a Timóteo, dizendo, desperta! Reavivas o dom que está em você. Não seja negligente, Timóteo. Com o dom que Deus te deu, não seja negligente, irmãos.
com o dom que Deus colocou em nossas mãos, que não sejamos negligentes. Os dons são usados para a edificação da igreja, enquanto eu e você está sendo negligente a respeito dos dons espirituais dados a nós. Tem pessoas que não estão sendo edificadas, tem famílias morrendo, jovens, crianças, pessoas saindo da presença de Deus, porque eu e você somos culpados e guardamos os nossos dons dentro de uma gaveta. Certa. Reaviva o dom que está em você. Reaviva o dom que Deus colocou em ti. Embora a negligência a respeito dos dons seja muito séria, há algo muito mais sério e destrutivo do que a negligência dos dons. Quem quer saber diz amém. Quem quer saber diz amém. Fazendo biquinho agora. É o caso. Qual é aquilo que é pior que a negligência? De não usar os dons, de guardar os dons. Se por um lado existe a negligência, por outro lado, em contrapartida, existe um perigo mais destrutivo. E o nome dele é orgulho espiritual. Fala para alguém, orgulho espiritual. Orgulho espiritual. A igreja de Corintos é a maior prova do orgulho espiritual. A igreja de Corintos tinha todos os dons, cheia das manifestações do Espírito, cheia de operações espirituais. Aí Paulo afirma dizendo à igreja de Corintos: a vocês não falta nenhum dom. 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 7. A igreja de Corintos não lhe faltava dons. Mas ao mesmo tempo que era uma igreja de operações, de maravilhas, de milagres, que os dons eram exercidos, a igreja de Corintos era uma igreja carnal. Era uma igreja dividida. Era uma igreja imatura. Era uma igreja orgulhosa. A igreja de Corintos era uma igreja desorganizada. Elias mais tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal. Operava com todos os dons, mas havia divisão no meio da igreja. Porque o orgulho espiritual entrou dentro da igreja. Deixa eu te contar uma verdade aqui. Dons não são sinais ou sinal de maturidade espiritual. Dons não são sinais de maturidade espiritual. Eu posso profetizar, eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso operar milagres, eu posso evangelizar, eu posso ensinar e ainda assim ser orgulhoso. E ainda assim, dentro do meu coração, conter a inveja. Ainda assim ser vaidoso. Ainda assim ser imaturo espiritualmente. É por isso que Paulo confronta a igreja. Aí sabe como é que ele vai confrontar a igreja? O que vocês têm? Quem deu a vocês? O que vocês possuem hoje? Os dons que são manifestos à igreja. Quem vos deu esses dons? E é uma pergunta que vai destruir a arrogância espiritual da igreja de Corintos. É uma pergunta que vai destruir a minha arrogância espiritual dentro da remanescentes da última hora.
Por que, Elias? Porque o homem não possui nada. Tudo vem de Deus. Paulo está dizendo, o dom que você tem, quem te deu? O ministério que você exercita, quem te deu? Tudo que nós temos foi recebido por Deus, ou melhor, tudo que nós temos foi recebido pela graça salvífica de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Tudo que nós possuímos não é produzido por vontade humana, mas pela vontade de Deus. Aí 1 Coríntios, capítulo de número 1, verso de número 31, se eu não me engano, vai dizer, se alguém quer se vangloriar, se alguém quiser se gloriar, se glorie em quê? Nas coisas que Deus faz, não nas coisas que eu faço, não nas coisas que você faz. Se você quer se gloriar, então se glorie naquilo que Deus fez, naquilo que Deus operou, naquilo que Deus manifestou a nós. Se você não está se gloriando nas coisas que Deus faz, irmão, está se gloriando em você mesmo, você está cometendo o pecado do orgulho. E eu vou te dizer um negócio. Ninguém pode se gloriar. Ninguém pode se exaltar. Ninguém pode usar os dons para se considerar superior aos outros. Foi tudo pela graça. Sem mim nada podeis fazer. Sem o poder do Espírito nada posso fazer. Sem Cristo nada podemos fazer. Ninguém pode se gloriar, irmão, porque tudo foi Deus quem fez. Aí está eu e você, vermes miseráveis, achando que a gente é alguma coisa. Achando porque eu prego, porque eu ensino, porque eu canto, porque eu faço qualquer outra coisa, eu sou alguém. Não, irmão. Se Deus tirar da tomada, já dizia um grande poeta, Alex Gomes, contemporâneo, não canta, não prega, não faz mais nada. Se ele nos tirar da tomada, nós não podemos fazer mais nada. Alguém pode se gloriar de alguma coisa? Alguém pode se gloriar de alguma coisa? E se eu te dizer que a gente pode se gloriar de uma única coisa? Me pergunte o quê? Me pergunte o quê? Não, você não quer saber. Me pergunte o quê? Eu posso me gloriar de ter o meu nome escrito no livro da vida. Dons não são troféus. Já dizia a grande compositora, poeta contemporânea, Damares, o maior troféu será? Vamos, gente. Ter o seu nome no livro da vida. Dons não são troféus que eu exibo para os outros. Dons não são troféus que eu coloco numa prateleira e mostro que eu limpo, ilustro e deixo visível a todos. Não, irmãos. Dons são ferramentas. E para que serve uma ferramenta? Para trabalhar. Dons são instrumentos. Dons são capacitações, são expressões da graça de Deus sobre nós. Dons não são troféus, é expressão da graça. E se porventura algum dia eu e você nos gloriamos porque nós temos algum dom, nós estamos todos errados. Porque dom não é troféu para exibir. Dom é para edificar a igreja. Dom não é troféu para colocar na prateleira ou medalha para colocar no pescoço. É para crescimento espiritual.
salvação de almas. É para isso que servem os dons. Dom não é para autopromoção, irmão. O que é autopromoção? Eu me intitular alguma coisa. Porque eu tenho um dom, quer dizer que agora eu sou apóstolo, que eu sou pastor, que eu sou mestre, que eu sou profeta. Não, irmão. Dom não é para vaidade ministerial, dom não é competição. Dom não é para ver quem profetiza mais. Dom não é para ver quem canta mais. E quando eu falo a respeito de dons aqui, eu falo dos dons tanto naturais como dos dons sobrenaturais. Dom não é competição. Para eu sentar uma mesa e discutir com uma pessoa qual dom é mais valioso. Não, irmão. Dom é expressão da graça de Deus. Aí sabe o que Paulo vai fazer? Primeira carta de Coríntios, capítulo 13. Olha que lindo isso. Capítulo 12 e capítulo 14. Vai falar a respeito dos dons, acerca da diversidade dos dons, o modo de uso. Só que bem no meio, do capítulo 13, ele vai dizer algo extraordinário. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que ecoa. Posso ter todos os dons, mas se eu não tiver amor, de nada me vale. Paulo está colocando o dom do amor acima de todos os dons. O dom do amor está acima de todos os dons. Está acima do dom da profecia, do dom da palavra, do dom de sabedoria. O dom do amor está acima de todos os dons. Quem é da época do metiolate, quando ardia? Aqui, esse lado aqui, não é não, Nutella. O metiolate hoje nem arde. Quem é da época do metiolate aí, gente? Ardia mais? Curava, não curava? Então pega aí seu metiolate espiritual, que vai arder, mas vai curar. Tá? O caráter é mais importante do que a manifestação dos dons. O amor que produz em nós o caráter, o fruto do Espírito, é mais importante do que a manifestação dos dons. Elias, eu não entendi. Eu consigo pregar sem amor. Eu consigo cantar sem amor. Eu consigo ensinar sem amor. Eu consigo profetizar sem o amor. Ou sem o caráter. Consigo, irmãos. Mas de que vai adiantar? A manifestação dos dons, se você não tem um amor. Do que vai adiantar a manifestação dos meus dons, se eu não tenho o amor. O caráter é mais importante do que a manifestação dos dons espirituais. Deus prefere que você tenha caráter do que dom. Deus prefere que eu tenha caráter do que dom. Vou melhorar. Vou mastigar para você que não está entendendo. Deus prefere produzir em mim o fruto do Espírito do que os dons espirituais.
Eu posso ter dom em fazer tudo e não ter o fruto do Espírito. Mas quando eu tenho o fruto do Espírito, os dons são exercidos de maneira correta. Deus prefere, irmão, produzir em você o fruto do Espírito, o amor, alegria, paz, benignidade, bondade, paciência, moderação, a fé, do que te dar algum dom. Do que me dar algum dom. O caráter é mais importante que a manifestação do dom. Diga aí, o caráter é mais importante que a manifestação do dom. Até aqui todo mundo entendeu? Sim ou não? Isso aqui foi só uma introdução, irmãos, a respeito dos dons. Agora a gente vai baixar um pouco o nível, vamos um pouquinho mais leve. Nós vamos falar dos dons espirituais, na sua natureza, e qual é o seu propósito. E eu disse aqui no início, que os dons espirituais têm um propósito de edificar a igreja, de fortalecer espiritualmente o corpo, de servir ou ter o serviço cristão no meio da igreja, e expansão do reino, pregação do evangelho. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 7 diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim? A um fim proveitoso, gente. Eu disse aqui. Isso significa que ninguém recebe nada para si mesmo. Os dons não têm benefício próprio. Ninguém recebe dom para si mesmo. Os dons existem para benefício coletivo da igreja. O Espírito distribui cada um conforme a sua vontade, conforme aquilo que lhe apraz. 1 Coríntios capítulo 12, verso de número 11. Quando nós falamos acerca dos dons na história da redenção, no Antigo Testamento, eu disse aqui nas outras quinta-feiras que o Espírito Santo ele vinha e operava e ia embora, sim ou não? Sim ou não? No Antigo Testamento havia os dons de profecia, através dos profetas, Moisés, Elias, Eliseu, Josué. A Bíblia diz que o Espírito descia e dava dom de liderar juízes, dom de guiar o povo, dons sacerdotais. Entretanto, a operação do Espírito Santo é distribuída a todos, sim ou não? Hoje, sim. No Antigo Testamento, não. O Espírito, no Antigo Testamento, ele atuava de forma seletiva. Ele escolhia a quem ele dava o dom, a quem poderia exercer o dom. E o dom, por muitas das vezes, era temporário, não era permanente. E o dom está relacionado a algumas tarefas específicas. No Antigo Testamento, todas as pessoas que tinham dom eram alguma coisa. Profeta, juiz, levita, sacerdote. Ninguém tinha um dom fora desses que eu citei e outros. Era seletivo. Só que agora Moisés ele vai dizer: queria eu que todos vocês fossem profetas. Números capítulo 11, verso de número 29. Moisés está declarando um desejo profético dele, que toda a nação de Israel fosse profeta. Só que na nova aliança, o desejo de Moisés, ele pode se cumprir a nós nos dias de hoje. Quando Moisés revela o desejo no seu coração de que todos fossem profeta, ele está dizendo: queria eu que todos vocês fossem cheios do Espírito Santo. Queria eu que todos vocês vivessem uma vida inteira da ação divina, da graça divina do Espírito Santo. Aí Joel vai profetizar.
Derramarei sobre toda a carne o meu. Aí quem é novo, quem é velho, ancião, criança, vai profetizar, vai sonhar. Joel está profetizando. E a profecia de Joel aponta para uma universidade espiritual. Universalidade espiritual. A profecia de Joel aponta para a distribuição ampla dos dons. Participação ativa de todos os crentes a respeito dos dons. Ele profetiza que o Senhor derramaria sobre toda a carne o poder do Espírito. Que os velhos, os jovens, anciãos sonharão, profetizarão. É uma promessa que é descrita à igreja. Moisés revela o seu desejo. Joel profetiza acerca do poder do Espírito Santo. Aí quando nós entramos na nova aliança, e Jesus vai nos dar o exemplo de tudo que nós fomos fazer, temos que fazer pelo Espírito. Lucas capítulo 4, verso de número 14. Tudo que Jesus fazia era no poder do Espírito Santo. O ministério de Jesus revela autoridade espiritual, poder sobre enfermidades, domínio sobre demônios, discernimento sobrenatural das coisas, sabedoria divina, operação do reino de Deus aqui na terra. E Jesus vai declarar: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus a vós. Mateus capítulo 12, verso 28. Os dons espirituais são a manifestação do reino de Deus, invadindo o reino das trevas. Os dons espirituais é a manifestação do reino da luz, invadindo o reino das trevas. É por isso que milagres, a partir da nova aliança, apontam para o governo de Deus. Curas apontam para a restauração. E libertação aponta para a vitória espiritual. Jesus nos dá um ensinamento. Que tudo que nós devemos fazer é pelo poder do Espírito. E ele vai dizer: eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Enviarei um, e ele será chamado Consolador, Paracletos, Ajudador, Auxiliador. E ele vos batizará com o Espírito Santo. João profetizou: eu sou pequeno demais, mas vem um que é maior do que eu. Porque eu batizo nas águas, eu batizo nas coisas naturais, nas coisas terrenas. Mas virá um que é maior do que eu. E ele não irá batizar vocês nas águas como eu batizo. Pelo contrário, ele não irá batizar vocês com coisas terrenas, ele vai batizar vocês com as coisas celestiais, com fogo e com o Espírito Santo. A promessa é feita. Aí, Jesus vai, ele diz: vocês não ficarão órfãos. Deixarei um para assistir vocês, para auxiliar vocês. Atos capítulo de número 2, verso de 1 ao 18. Vai dizer a respeito da descida de quem? Descida de quem? Do Espírito Santo. E quando ele desce, a Bíblia diz que o quê? Ele encheu, mas não era seletivo. Não era pessoas determinadas. Não era só profetas, juízes, reis, sacerdotes que recebiam o poder do Espírito. Aí a Bíblia está dizendo, não eram quase 120 assentados, reunidos.
E eles oravam e de repente veio um som como de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa. O batismo do Espírito Santo não é mais seletivo, ele é coletivo. Você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, você pode ser batizado com o Espírito Santo. Deus não seleciona quem ele vai batizar agora. O Espírito Santo não seleciona. Ele veio para todos. E com a descida do Espírito, os dons passaram a operar de forma ampla. Com a descida do Espírito, todos os crentes tornaram-se participantes da atuação do Espírito na terra. Com a descida do Espírito, a igreja tornou-se organismo espiritual vivo. Paulo vai dizer que nós somos corpos espirituais vivos diante de Deus. E eu já disse aqui, os propósitos dos dons espirituais são para a edificação da igreja. O Espírito não desceu para o alto, para autopromover Pedro, que ganhou 3.000 ou 5.000 almas. O Espírito, ele desce para fortalecer espiritualmente a igreja. Para o serviço, para a evangelização. Para a superioridade ministerial. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 26. Tudo seja feito pela ou para edificação. Os dons não existem para a vaidade espiritual, para a promoção do Elias, para eu ser melhor do que alguém, não, irmãos. Os dons existem para edificação espiritual da igreja. E nós vamos falar aqui acerca de alguns dons. Não sei se vai dar tempo. Romanos capítulo 12 vai dizer a respeito dos dons de serviço e funcionamento da igreja. Capítulo 12, verso de número 6. Romanos cita ali o dom de profecia. Eu vou falar, irmãos, aqui de forma rápida e na próxima semana eu vou falar de forma profunda a respeito dos 9 dons escritos no livro de Coríntios. Dom de profecia, o que é? Capacidade de transmitir a mensagem inspirada por Deus para edificação, exortação e consolação. Paulo vai explicar, irmãos, e vai enfatizar que a profecia fala aos homens, edificando, exortando e consolando. 1 Coríntios capítulo 14, verso de número 3. E qual que é a finalidade da profecia? Despertar a igreja, fortalecer o espírito, trazer direção, confirmar algo vindo de Deus. A profecia no Novo Testamento não possui autoridade como no Antigo Testamento. Porque agora, a partir da nova aliança, a profecia deve ser julgada. Você não vai ver no Antigo Testamento a profecia sendo julgada. Mas a partir do Novo Testamento, agora a profecia começa a ser julgada. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Por que ela tem que ser julgada? Eu vou falar isso semana que vem. Amém? Amém? Dons de serviço, ministério, Romanos 12, 7. Capacidade espiritual de servir com dedicação e alegria. Inclui ajuda prática, assistência, cuidado com os necessitados e suporte ao ministério. Características de pessoas que têm um dom do serviço são pessoas discretas. São pessoas discretas que não querem aparecer. Sensíveis às necessidades da igreja e do próximo. Trabalham sem buscar reconhecimento. Elias me prova, Atos capítulo 6, os diáconos servindo à mesa. É a prova que o dom de serviço requer que nós sejamos discretos, sem buscar reconhecimento.
Dom do ensino, Romanos 12, 7. Capacidade de explicar e aplicar a palavra de Deus com clareza. E qual é a finalidade do dom do ensino? Instruir a igreja, preservar a sã doutrina, produzir maturidade espiritual. E quais são as características daquele que tem um dom do ensino? Ele ama a palavra. Ele traz clareza bíblica. Ele tem profundidade nas doutrinas bíblicas. Ele tem responsabilidade espiritual. Tiago vai alertar: não vos torneis muitos de vós mestres. Tiago 3:1. Por que não devemos tornar muitos de nós mestres? Porque quando há muitos mestres no mesmo lugar, irmãos, um vai querer sobressair sobre o outro. Então o mestre, ele ama a palavra, o dom de ensino, ele é o dom que quer instruir a igreja, preservar a sã doutrina. O dom da exortação, capacidade de encorajar alguém, fortalecer e motivar espiritualmente. Dom da exortação, irmãos, não é somente corrigir as pessoas, mas também encorajar, fortalecer espiritualmente. A capacidade de encorajar aqui, seu significado é paracletos, consolar, encorajar, fortalecer, chamar para perto a função do Espírito Santo. E qual que é a finalidade do dom da exortação? Levantar quem está abatido, fortalecer os desanimados, estimular a perseverança. Barnabé é um exemplo clássico disso. Barnabé é chamado de filho da consolação, porque ele ajudava, ele exortava, ele estendia as mãos. O dom da contribuição, Romanos 12, 8, a capacidade de contribuir materialmente, generosamente, dentro da igreja, irmãos. O dom de contribuição. Quais são as características? A pessoa tem alegria em sustentar a obra, sensibilidade às necessidades da igreja. E aqui vai uma observação: o dom da contribuição, irmãos, não é riqueza, não é sobre riqueza, é sobre repartir. Como diz os jovens, é sobre repartir, né? É sobre quanto eu tenho para dar, mas é repartir aquilo que eu tenho. Esse é o dom de contribuição. Dom de liderança, conduzir pessoas com diligência e responsabilidade. Todos os dons que eu estou falando aqui, irmão, está listado em Romanos capítulo 12, um atrás do outro. E quais são as características do dom de liderança? Organização, visão, responsabilidade espiritual, proteção espiritual. O líder bíblico, irmãos, ele serve antes de governar. Ele cuida antes de mandar. O líder que é líder, antes dele liderar, ele já serviu. Antes dele dar uma ordem, ele já obedeceu uma ordem. O dom da liderança, dom da misericórdia, capacidade especial de demonstrar compaixão pelos aflitos. Jesus operava pelo dom de misericórdia, irmãos. Jesus tinha compaixão das pessoas. Jesus era misericordioso. O dom de misericórdia, ele acolhe, ele chora com os que choram, visita os enfermos, cuidam daqueles que estão esquecidos. Jesus era movido pela compaixão. Mateus capítulo 9, verso de número 36. Dons descrito no livro de 1 Coríntios capítulo 12. Vai dizer do dom da palavra, da sabedoria. O que é o dom da palavra e da sabedoria? Capacidade sobrenatural de aplicar conhecimento divino a situações específicas. Finalidade: resolver problemas, trazer direção divina, revelar soluções espirituais. Um exemplo claro disso é Salomão. Salomão tinha o dom da sabedoria.
Mas o dom da sabedoria, nós podemos ele abranger em 2 tópicos. Quantos tópicos? Que eu vou falar na próxima semana. Amém ou não amém? Dom do conhecimento. 1 Coríntios 12, 8. O dom do conhecimento é chamado dom de revelação sobrenatural de fatos desconhecidos naturalmente. Exemplos. Jesus, quando ele se assenta junto com aquela mulher samaritana, Jesus vai o quê? Revelar a sua vida. Ele conhece a vida daquela mulher. Quando Pedro diz a Ananias e Safiras, eu vi o que vocês fez. Deus viu. O dom do conhecimento é o dom de conhecer as coisas sobrenaturais. Coisas que não foram vistas, que não foram ditas, que não foram expostas. É chamado de dons de conhecimento ou dons de revelação. Dom da fé. Capacidade sobrenatural de confiar no extraordinário de Deus. O dom da fé, irmãos, é para poucos, tá? Porque a fé é para quem quer viver milagres. O dom da fé é exercitado em causas impossíveis, improváveis. Em situações extremas. O dom da fé é o dom que o centurião usou, dizendo, Jesus, libere uma palavra e o meu servo será curado. Jesus vai dizer o quê? Nunca vi uma fé tão grande como a sua em toda cidade. É da mulher que tem a filha endemoniada e pede para Jesus liberar uma palavra. Enquanto uns pedem Jesus para liberar uma palavra, exercitando o dom da fé, Jairo pede que Jesus imponha a mão sobre a menina. Existem diferentes níveis de fé que a gente vai continuar falando. Dons de cura, 1 Coríntios 12, 9. Capacitação para orar com eficácia para enfermos. Qual que é o objetivo da cura? Manifestar compaixão divina, glorificar a Cristo, confirmar o Evangelho de Jesus. A cura depende somente da soberania de Deus. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele vai continuar sendo Deus. Dom de profecia. O que é uma profecia? Alguém sabe me dizer? Vocês profetizam, gente. O que é uma profecia? Profecia é uma mensagem inspirada instantaneamente pelo Espírito Santo. Lembra que o pastor Eliseu diz aqui que a profecia não vem na mente, vem na boca? Lembram? Não, gente? Lembra ou não lembra? Profecia não vem na mente, vem na boca. Pastor Eliseu diz isso. Por que a profecia não vem na mente, vem na boca? Eu vou explicar isso. E qual que é a finalidade da profecia? Edificar, dar direção, consolo e advertência. Dom do discernimento de espíritos. O que é o dom do discernimento de espíritos, irmãos? Discernir os espíritos. É o dom do discernimento do espírito, gente. Discernir os espíritos, provar os espíritos. É a atuação divina, a influência, a capacidade de discernir a atuação de Deus dentro da igreja, de discernir se há uma influência maligna no meio de nós, se há alguém agindo de falsidade espiritual. Esse é o dom de discernimento e ele protege a igreja. Sabe do quê? Sabe do quê? Sabe ou não sabe? Então fala assim, não sei. Fala, não sei. Protege a igreja do engano. Dom do discernimento. Variedade de línguas. Capacidade sobrenatural de falar idiomas desconhecidos ou língua espiritual, inspirada pelo Espírito.
Lá em Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, há línguas que são faladas lá, não são línguas estranhas que nós falamos aqui dentro da igreja. Pelo contrário, são línguas de outros idiomas. Porque eles vão dizer, como podem Pedro está falando no meu idioma. Então o fenômeno ali é chamado, se eu não me engano, de glossolalias, é isso? Glossolalias. Isso que o pastor falou. Capacidade de falar em outro idioma ou em línguas espirituais. Qual que é a finalidade do dom de línguas? Edificação pessoal, sinal espiritual de Deus em nós. E também oração inspirada. A Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem ora em línguas está louvando e orando ao Senhor. Eu não entendo, você não entende, mas semana que vem a gente vai? Amém ou não amém? Interpretação de línguas. Capacidade de interpretar aquilo que está sendo dito. E qual que é a finalidade? Edificar a igreja, edificar a congregação. Dons descritos no livro de Efésios, capítulo de número 4. Dons apostólicos, dom de apóstolo. Efésios capítulo 4, verso 11. O que é um dom apostólico? É onde o apóstolo chega, ele se torna pioneiro, funda a igreja, estabelece fundamentos doutrinários. Esse é o dom apostólico, que tem autoridade única. Dons de profetas, transmitir mensagens inspiradas por Deus, diz aqui, para fortalecimento, direção e exortação. Dons evangelísticos ou de evangelistas, capacidade especial de proclamar com eficácia o evangelho. Um exemplo claro disso é Filipe, que declara o evangelho ao eunuco e depois logo o batiza. Dom de pastorear ou dom de mestres. Qual a sua capacidade, a sua função? Cuidar, proteger, alimentar espiritualmente, ensinar, preservar, doutrinar, gerar maturidade à igreja. Os dons, eu já disse aqui, não significa maturidade espiritual. Os dons não significa maturidade espiritual. Deus, ele vai revelar capacitação. Ou melhor, dons revela capacitação. Frutos revela caráter. Dons revela capacitação. Frutos revelam caráter. Os dons que Deus nos dá não são para autopromoção, para deixarem guardados. Os dons precisam ser exercitados. Até aqui está tudo certo? Foi leve? Foi leve ou não foi? Agora aperta o cinto aí, que agora o negócio vai começar a estreitar. Aperta aí, irmão, o cinto. Ajeita na cadeira. Mas semana que vem, não é hoje não. Agora não dá mais tempo. Todos compreenderam acerca dos dons, irmãos? Todos compreenderam acerca dos dons? Não se o dom de Deus que está em ti, em mim e em você. Reaviva o dom de Deus, porque Deus não nos deu o espírito de temor, covardia, de medo, de timidez, mas de ousadia, amor e moderação. Eu volto a fazer a pergunta que eu fiz no grupo. Qual é o dom que está faltando na nossa igreja? Vocês citaram vários dons, mas não citaram um dom importante. Me pergunte qual. Fazendo biquinho.
Dom de milagres. O que é dom de milagres, Elias? Poder. A palavra milagres aqui no grego quer dizer dinamis ou dunamis. Quer dizer poder. Para que serve o dom do poder, Elias? Para expulsar demônios. Sabia que quem atua na área da libertação tem um dom do poder? Que expulsa demônios. Irmãos, você acha que é só falar em nome de Jesus que o demônio sai? Paulo eu conheço. Jesus, eu sei quem é. E vocês? Quem são? Aí quando não sai, sabe o que acontece? Surra. Vai apanhar mais que pandeiro em roda de pagode. O dom de poder, ou do poder. A gente acha que expulsar demônios não é milagre, irmão. Mas é milagre. Elias me prova. Jesus chega na terra de Gadara, e aqui eu encerro. Qual que é a primeira coisa que acontece? O endemoniado se prostra e adora. E Jesus vai expulsar os demônios daquele homem. Era ou não era um milagre os demônios daquele homem saírem, irmão? Eram mais de 6.000 demônios. Prendiam ele e as correntes não seguravam. Ele vivia no cemitério, andava pelado, tacando pedra nos outros. Igual alguns aqui doidos. Aí Jesus chegou e exerceu através do Espírito o dom de poder, de milagre, de expulsar demônio. Pastora Anastácia, que tem um dom da libertação, isso é dom de milagre. Exercite o seu dom. Eu, pastor Eliseu, estávamos conversando hoje ou ontem, eu não me engano, que nós não estamos vendo mais dentro da igreja pessoas sendo libertas, demônios se manifestarem. Jesus chegava e os demônios se manifestavam, irmão. Um dom que está nos faltando, fora aqueles que vocês já citaram, é o dom de poder. De expulsar demônios. Milagre, irmão, não é só coisa extraordinária, não. Milagre é livramento que Deus te dá de ser atropelado. Isso é milagre, porque aos olhos humanos você seria atropelado. Quem viu aqui o acidente que teve no anel rodoviário na última semana, 13 carros envolvidos. Se você ver a situação que ficou um carro lá, irmãos, você olha assim, não sobreviveu. Sabe o que o motorista teve? Um arranhão na testa. Livramento também é milagre, é poder. E eu volto a fazer a pergunta. Já que nós estamos precisando do dom de milagre, de cura, dom de sabedoria, discernimento, liderança, né, pastor Jair? Vai falando aí, gente. A cabeça está muito ruim, eu não almocei hoje, não. Interpretação, variedade de línguas, operação de maravilhas, discernimento. Já que nós estamos precisando de todos esses dons dentro da igreja, do amor principalmente. Quando você será despertado para buscar esse dom? Quando eu vou ser despertado para buscar esse dom? Posso contar um segredo e eu encerro? Posso ou não posso? Ou posso contar semana que vem? Você sabia que você, como obreiro desta casa, você teria que observar qual o dom que está em falta? Qual o dom a igreja necessita? Porque a gente busca muito dons que são visíveis. Dom de profecia, revelação, cura, libertação.
E não é porque os dons são visíveis que eles são mais importantes dos dons que não são visíveis. Então, a partir de hoje, quando a gente for orar, vamos fazer a seguinte oração? Deus, me dê o dom que a tua igreja está precisando. Não o dom que eu quero. Porque às vezes quando a gente ora pedindo a Deus o dom que a gente quer, parece que a gente quer se autopromover. É ou não é, gente? Vamos falar a verdade, gente? É ou não é? Parece que a gente quer se autopromover. Ou será que eu tenho um dom que eu faço, que é isso e aquilo? Só que a gente tem que orar diferente. Deus, me deu o dom que as remanescentes ainda não têm. Discernimento, cura, libertação, sabedoria. Qual é o dom que a nossa igreja não tem e nós precisamos hoje? Fica uma reflexão para a próxima semana. Analisa o culto de domingo, de terça, os cultos proféticos que nós já tivemos. E tenta perceber qual é o dom que as remanescentes não têm. Fecha os teus olhos. Pai, nós oramos engrandecendo o teu nome.